Graças e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça de Cristo esteja sobre todos vocês e que mesmo nos momentos mais difíceis nós possamos nos sentir amados, sabendo que Deus nos ama, que Deus nos guarda, que Deus nos protege. Hoje eu quero continuar ainda a palavra de Provérbios. Ontem eu falei sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, por ser o domingo de Ramos, mas hoje eu quero voltar a Provérbios, falando de dois textos que são quase que similares e ao mesmo tempo contrários. Similares no sentido de que um fala sobre mais e mais escuridão, outro sobre mais e mais luz. Sobre mais e mais escuridão, Salomão vai trazer para nós, no capítulo 4, versículo 19, que o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. Se a vereda dos justos é um caminho cheio de luz, o caminho dos perversos é uma estrada mergulhada em densas trevas. A escuridão é a ausência completa de luz, é o lugar de cegueira, é território lúgubre de confusão, é cenário de medo e pavor, é estrada povoada por aqueles que não sabem onde vão e nem em que tropeçam. É assim que Salomão explica o capítulo 4, versículo 19. Se a luz é símbolo do conhecimento, a escuridão é emblema da ignorância. Se a luz é o símbolo de pureza, a escuridão é evidência de sujeira. E se a luz é o símbolo da santidade, a escuridão é o sinal de iniquidade. Se a luz, por último, é símbolo do amor, a escuridão é a prova do ódio. Muito forte essas palavras que como Salomão descreve aqueles que vivem na escuridão. O caminho dos perversos é como a escuridão, uma senda onde as coisas mais vergonhosas se praticam, sem qualquer pudor, sem qualquer temor a Deus. Um trilho sinuoso que leva à morte. Os perversos caminham de passo em passo em direção ao caos, à tragédia. Caem aqui, tropeçam acolá e sabem que tropeçam e por que tropeçam. Caem muitas vezes por não aceitar a palavra de Deus, o amor de Deus, a disciplina do Senhor. São pessoas que deram as costas para o nosso Deus. Longe de fazerem uma caminhada ascendente rumo à glória de Deus, rumo ao conhecimento de Deus, eles rumam buscando a sua própria glória. Eles caminham e fazem uma descida vertiginosa rumo ao abismo. Que caminhos perigosos são esses? Que caminhada em glória. Que tristeza esse destino dos ímpios e daqueles que querem viver na escuridão. Não estão aptos, eles não buscam a Deus e dão as costas para Deus. Diferentemente, meus irmãos, aqueles que vivem na luz, Provérbios 4:18, versículo anterior, diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que maravilhoso! Salomão contrasta o caminho dos maus, o mais e mais escuridão, com a vereda dos justos. Naquele que reina a violência é a negridão subterrânea dos maus intentos, dos maus pensamentos. Nesse, a luz se esparrama a sua claridade, como os raios de sol que surgem nas encostas dos montes. A vereda do justo, o caminho dos justos, nesse sentido, ele vai crescendo com a luz do sol até ser dia perfeito. Assim é o caminho daquele que crê em Cristo Jesus, é o caminho daquele que crê no Criador, é o caminho daquele que foi encontrado por Jesus, porque Jesus não estava perdido, quem estava perdido éramos nós e ele nos encontrou. Então a vida do justo vai sendo aperfeiçoada pela palavra, pela oração, pelo jejum, pelas práticas espirituais e de glória em glória sempre. O brilho da face de Cristo resplandece nele, o fulgor da glória de Cristo irradia nele,
O justo é o filho da luz, anda na luz, as suas obras são feitas na luz e todo o seu corpo é iluminado, conforme diz o escritor Mateus. O justo não vive zigue-zagueando, perdendo sua força em avanços e recuos. O justo, ele caminha para frente, faz uma escalada para as alturas, sua vida não se estaciona nas regiões nebulosas do comodismo, de uma vida que não tem temor a Deus, de uma vida que busca somente os seus interesses. Aliás, esse é o momento de vivermos na luz. Diante da escuridão que vivemos dessa pandemia, como é bom nós fazermos o bem, como é bom nós ajudarmos as pessoas, como é bom nós sermos solidários nesse momento tão difícil e exercermos um ministério diaconal, ministério de serviço, de ajuda, de solidariedade àqueles que menos têm, àqueles que sofrem nessa situação tão difícil. O justo, para ser assim, ele cresce no conhecimento e na graça de Deus. Avança para o alvo, busca as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Contempla o galardão, aspira pelas coisas mais excelentes. Sua história começa na conversão. Avança no processo de santificação, mas o seu alvo é a glorificação, o dia perfeito, quando ouviremos do nosso Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Então todas as nuvens que se interpõem no caminho da luz serão dissipadas naquele dia. Então os justos entrarão na cidade, onde não haverá mais escuridão, não haverá mais noite, pois o Cordeiro será a sua lâmpada, o seu sol nascente, o sol da justiça. Então meu convite que eu deixo aqui para você nessa tarde e noite é que você busque mais e mais a luz de Cristo. Que você busque cada vez mais e mais andar nas veredas dos justos. Não se juntar com pessoas que não estão preocupadas com aquilo que Deus quer de cada uma delas. Esses vão viver e vão experimentar mais e mais a escuridão. 2 versículos simples e que nos ensinam tantas lições. Provérbios 4:18 e Provérbios 4:19. Leia esses 2 versos e reflita com essa devocional aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Se existe algum caminho mau, que você se arrependa, que você se ajoelhe diante de Deus, além de orar, além de se arrepender, peça para que Deus mude o seu coração, se você está vivendo mais e mais escuridão. Busque viver mais e mais luz, para ser abençoado, iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida da nossa igreja, e peço que Deus continue nos amparando nesse momento difícil, nesse momento doloroso. Trago a você essa palavra de consolo, essa palavra de encorajamento, sabendo que Deus está no controle de tudo. E fecho com uma ilustração de Dietrich Bonhoeffer, o pastor que enfrentou o nazismo na Alemanha, e ele, na cela, no Holocausto, numa manhã, um amigo deles estava enforcado no meio do quarto deles. E um cara que era herege, um cara que era ateu, perguntou para ele: aonde está o seu Deus? Ele disse: o meu Deus está com ele agora. Ele está abraçando Jesus, porque nada foge do controle de Deus. Que assim nós possamos ter essa firmeza, que nada foge do controle de Deus. Deus está nos amparando, nos guardando, nos protegendo. Ele já escreveu a sua história sobre as nossas vidas. E nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos sim buscar a Deus, saber que Ele tem todo o poder, que Ele é soberano, Ele tudo sabe, tudo pode e tudo vê. Por isso Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Fiquem com Deus. Deus abençoe você e viva mais e mais na luz de Cristo, que nos ilumina dia após dia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós viemos da escuridão, Pai.
O Senhor nos encontrou e nos trouxe para a sua luz verdadeira, a luz que ilumina todo o nosso caminho, a luz que nos ajuda a trilhar o nosso caminho, um caminho de esperança, de encorajamento, mesmo diante das mais absurdas adversidades, mesmo diante dos valores tão inócuos desse nosso tempo, como poder político, poder do dinheiro, poder do status social. Nós não queremos isso, Pai. Nós queremos servir ao Senhor. Nós queremos estar com o Senhor na luz, andar na luz, como o Senhor nos ensina na sua palavra. Ajuda-nos, Pai, diante desse momento tão difícil dessa pandemia. Nós pedimos que nós possamos ser uma igreja solidária, acolhedora, amiga, uma igreja que possa caminhar cada vez mais na luz. Que haja luz em cada coração, Pai. Nós oramos agradecidos, pedindo, Pai, pelos internados referente a essa doença, a Covid, pedindo por aqueles que estão infectados, que o Senhor possa, Pai, com a Tua graça e misericórdia ajudar a todos. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pela vida da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, no nome santo de Jesus. Amém.